Olá! Hoje a gente vai falar mais especificamente do conceito de espaço topológico, que é aquela coisa que é igual pai e mãe, assim, vai acompanhar a gente pro resto da vida. E aí, eu queria falar um pouco, né, da motivação, eu já falei, mas a ideia é toda essa. Eu vou pegar um conjunto não vazio X, e aí eu vou pegar uma classe de subconjuntos desse conjunto. Vou dar um nome especial para ela. Mas essa classe de subconjuntos, ela não pode ser qualquer coisa. Não pode ser literalmente eu peguei uma quantidade aleatória de conjuntos e dei o nome, tá? Ela tem que satisfazer algumas propriedades, e eu vou dizer quais são elas agora. E quando ela satisfizer essas propriedades, eu vou ter o que a gente chama de topologia. E aí o espaço topológico vai ser a topologia e o espaço e o conjunto que eu estou me referindo a ele, tá? Mas uma coisa é o conjunto, outra coisa é a topologia. Para o mesmo conjunto, eu posso definir topologias diferentes e, com certeza, na maioria dos casos, tem mais do que uma topologia onde você pode trabalhar. Mas você primeiro tem que diferenciar uma coisa da outra. Então, vamos começar então a nos divertir com topologia. Para quem não sabe, topologia é a junção de duas palavras. Eu vou colocar em inglês. Topology. Top quer dizer, perdão, top porque eu gosto de falar que é top. Eu sempre vou colocar assim, top space. Então, topo é o estudo do espaço, ou formas, digamos assim. E logi, estudo, né? Então, topologia, estudo do espaço, das formas e coisas do tipo. Forma chique, né? Mas pode ser pensado nesse sentido. Então, a primeira coisa que a gente vai estudar é o que é de fato uma topologia. Então, first definition. Seja X um conjunto que para nós, na maioria dos casos, vai ser não vazio, né? Conjunto. Uma topologia para X é uma coleção de subconjuntos, uma coleção chamada de tal de subconjuntos de X, tal que aí ela tem que satisfazer três propriedades básicas. A primeira propriedade é que o vazio e o próprio espaço tem que ser um subconjunto, um elemento dessa coleção de subconjuntos. Tá? Então, o nada e o tudo tem que estar lá. Segundo, se o N são elementos de tal, ou seja, eu tenho uma coleção finita de elementos da minha topologia, então a interseção também é um elemento da topologia. Ou, como a gente costuma dizer, ela é fechada para interseções finitas, tá? Isso aqui é muito importante, tem que ser finito. O terceiro, que eu acho que na minha cabeça é o mais importante, é que se a gente tiver o lambda
uma coleção qualquer, aqui é qualquer, de elementos, tá? Pode ser infinito, finito, infinito, não enumerável, qualquer coisa. Então, se isso acontece, então a união de todos esses elementos também está na topologia. Tá? Aí, essa que é a coisa legal. Os elementos... Vou colocar de outra cor aqui. Os elementos... U pertencente a tal são chamados abertos. Então, quem são os abertos? Se eu disse que um conjunto é aberto, é porque eu defini nele uma topologia. Então, uma topologia é basicamente essa coleção de subconjuntos que satisfaz tudo isso daqui, tá? Isso daqui vão ser os responsáveis pelo qual eu consigo essa noção de pegar um aberto, depois pego um menor, etc. Mas essa daqui é a definição. Agora, se você copiou, eu vou dar 2 segundos. Pronto. Agora, quem não copiou, vamos lá. Então, essa aqui é uma topologia. E aí, completando a definição, o par X e tal é um espaço topológico. Tá? Então, o espaço topológico é um conjunto e uma topologia dada para esse espaço. Aí, uma coisa que são convenções. Na maioria das vezes, a gente só fala assim, seja X em espaço topológico. Por 2 motivos. Ou porque, às vezes, a topologia que está intrínseca aqui, ela já é conhecida, ela já é dada, tipo assim, você já está óbvio pelo contexto qual topologia que é, ou ela não vai ser muito relevante para aquilo ali, tipo assim, você assume uma topologia, se você quisesse assumir outra, tanto faz, não faria tanta diferença, assim, sabe? Então, na maioria dos casos agora, a gente vai falar só X, o espaço topológico qualquer. Se for necessário, a gente especifica a topologia da qual a gente está falando. Para os exemplos agora, eu vou falar qual topologia, só para vocês conhecerem a primeira vez, se ninguém nunca viu, mas não precisa, na maioria das vezes. Até eu acho que é preguiçoso, né? A gente não tem paciência para ficar escrevendo um monte de coisa ao mesmo tempo, não. Então, X espaço topológico, perfeito, maravilha. Vou falar de exemplo, então. O exemplo que a gente acabou de falar no primeiro vídeo era dos reais, então a gente espera que os reais sejam um espaço topológico. Ah, não, antes, um exemplo de topologia que todo mundo vai ficar tranquilo, que é, todo conjunto é um espaço topológico se a gente definir nele a topologia como sendo o conjunto das partes. Então, se X é conjunto, defina tal para ser 2 elevado a x. Certo? Eu não vou ficar fazendo aqui, mas... Na verdade é fácil de fazer aqui, posso fazer, mas... eu não vou provar que todos os exemplos que eu vou colocar aqui são de fato topologias. Não porque eu não acho que é importante, mas eu acho que é contraproducente eu ficar colocando aqui, e eu acho que você vê e tentar fazer isso no conforto da sua casa, quando ninguém estiver olhando,
é muito mais didático do que eu fazer para você, assim. Então tenta depois provar que é. Mas esse aqui é fácil, né? Porque o vazio tá lá, no 2 elevado a x. O conjunto o todo também. A gente já falou disso. Se a gente pega pega uma coleção finita de elementos, a interseção deles também é o subconjunto. Então vai estar lá. A mesma coisa, se você pega uma coleção qualquer de subconjuntos, a interseção deles, a união deles é um subconjunto também. Então tem que estar lá. Acabou. Então, se x é esse daqui, 2 elevado a x é uma topologia. Para x. E essa topologia, ela é chamada de topologia discreta. Por quê? Porque ela não fala com ninguém? Talvez. Mas é porque ela é a topologia mais básica que você pode ter. Porque você não tinha informação nenhuma disso aqui. Tudo que você fizer que vai valer. Então, em outras palavras, a topologia discreta, ela diz que todo subconjunto é um aberto. Então, é como se eu tivesse assim, eu te dou um conjunto. Quais conjuntos eu vou selecionar para serem abertos? Todos, sem exceção. Acabou, isso é topologia discreta. Por isso que definir funções contínuas em topologias discretas é meio sem graça, porque tudo vai valer, né? Então, se uma teoria matemática ela não vale para tudo, nem vale para nada, ela fica meio vaga, assim, sabe? Então, mas, porém, entretanto, ela é importante. Ela não dizer nada, ela é importante, justamente porque se você cria uma topologia que no final das contas ela vira, não vou falar desse conceito, mas tem um conceito que chama refinamento e meio que uma equivalência de topologia. Se ela vira equivalente à topologia discreta, demonstra que talvez aquela ali não é uma boa topologia. Ou se a única topologia que você pode definir para o conjunto da topologia discreta, significa que topologicamente seu conjunto ele é bastante pobre, né? Não significa que não dá para fazer nada com ele, mas que é um pouco mais restrito. Por exemplo, conjuntos finitos são bem chatos de definir topologia, não tem muita graça. Pega aquele conjunto que eu falei lá, x igual a 1, 2. Dá para você definir topologia aqui? Dá, outros, mas assim, é muito pequenininho. E não é vazio, né? Porque se fosse vazio seria diferente. Então, esse é o primeiro exemplo de topologia, é o exemplo mais básico que tem. Agora eu vou fazer um exemplo legal. Deixa eu ver aqui. Exemplo 2. Eu não estou deixando aqui porque o espaço do meu quadro é muito restrito, então não consigo apagar. E eu tinha que apagar para poder fazer as outras coisas. Um dia eu vou ter um quadro só para mim de todo tamanho, aí eu vou deixar as coisas aqui. Mas, segundo exemplo, os reais com a topologia dada pelos conjuntos abertos. Pelos intervalos abertos. Então, aqui, AB denota o intervalo AB, intervalo aberto. Tá? Você por que eu botei isso aqui mesmo? Então, são todos os números que estão entre esses dois números aqui. Né? Esse daqui não preciso falar para ninguém. Perfeito. Se você olhar isso daqui tem uma definição, você pode pensar, por exemplo, que o vazio é quando A igual a B, né? Ou coisa do tipo. E aí, por exemplo, você consegue provar que isso é de forma
topologia. Observe que é isso, todos os conjuntos, todos os elementos aqui, todo elemento da reta está em alguma aberta dessa topologia. E aí a gente chama eles de intervalos abertos. Na verdade, eu não sei se qual implicação que é, mas o que eu imagino é que a gente chama os conjuntos da topologia de abertos, eu acho que por essa razão aqui, porque eles se prezam a imitar coisas desse tipo aqui. Então, por isso que chamam de intervalos abertos. Agora, segundo exemplo, terceiro exemplo, na verdade, né? Eu vou parar de falar de espaços euclidianos, prometo, mas esse aqui, ó, Rn. O Rn dado pela norma, certo? Não, perdão, falando bobagem aqui. Eu vou colocar assim, dado pelas bolas, vou explicar. Então, se eu tenho um ponto x no Rn, o x é x1, xn, onde todos esses xi são números reais, eu posso definir a norma de x como sendo x1 ao quadrado mais xn ao quadrado. Perfeito. Sabemos disso de qualquer curso de álgebra linear ou coisa do tipo. Agora, eu posso definir uma distância entre esses dois elementos, que é a norma da diferença entre os dois. A diferença entre dois vetores é um vetor, eu calculo a norma desse vetor, isso me dá distância. Perfeito. Agora, eu vou... E aí, dada que eu consigo fazer isso, eu consigo definir o conceito de bola. Para nós... Caramba, ficou perfeito. Para nós, você tem um ponto aqui. Chamar ele de x. Uma bola vão ser o conjunto de todos os elementos do espaço, no caso é o Rn, que estão a uma distância menor do que o raio de um ponto fixo. Então, uma bola aqui no Rn de centro x e raio r, onde r maior do que zero é um número real, vai ser todos os y em Rn, tal que a distância de x menos y é menor do que r. Quando a gente está em R2, por exemplo, isso é literalmente a nossa bola normal. Tá? E quando a gente está no Rn da vida, isso, sei lá, aqui centrado na origem. É uma coisa, tá? Então, você não perde nada em pensar nisso. Agora, como que isso vira uma topologia? Eu vou definir que a minha topologia, eu chamei de colocar assim. Aqui a gente às vezes se perde na notação, por favor, o telespectador não fique bravo comigo. Mas assim, vamos lá. Então o que acontece? Eu vou definir aqui como sendo todas as bolas de raio x e de raio r e centro em x, com x em x e raio r. Tá? Então, vamos supor, se eu estou aqui no R2, são todas essas bolinhas aqui, ó. Tá? Isso,
obviamente cobre o espaço todo, né? Não vou ficar desenhando aqui. Aproveitando que a gente está falando disso, eu queria só dar uma ideia também de que a bola está assim redondinha porque é essa norma. Se eu trocasse a norma, por exemplo, se a norma aqui fosse o máximo entre os x's, a forma disso aqui ia mudar, tá? Ia ser uma coisa mais ou menos assim. Eu acho que vocês podem ver isso no livro do Elon grandão. Mas, enfim, não vou meter isso aqui não. Eu acho que por hoje é só. Eu depois vou dar outro exemplo de espaço topológico, mas eu acho que 20 minutos de vídeo já cansativo para todo mundo. E é isso, eu acho que mais exemplos de espaços topológicos nunca são demais, assim. Então procurem aprender outros tipos de exemplos, porque eles vão ser úteis futuramente para você saber que existe. A gente vai ver propriedades que são importantes também e que mais para frente tem exemplos que são patológicos, e isso tudo é muito legal. Então é isso, obrigado.